Tan, tan, tará. Du, 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 du. Tadam. Tadam. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é dia 11/11 e o tema de hoje é super-heróis problemáticos. É bem sugestivo esse tema, não é mesmo? Vamos estar falando sobre alguns heróis, tá? Não vamos falar sobre meus probleminhas, vamos falar sobre os heróis que a gente vê na palavra do Senhor, que também tinham probleminhas. Diz o seguinte a palavra de Deus, ou melhor, diz assim o seguinte, a palavra do Renan, depois sim a palavra de Deus. A poesia diz o seguinte: heróis totalmente resolvidos que pro perigo não dão ouvidos. Isso é o que a Marvel e DC nas bilheterias oferecem de si. Na palavra encontramos heróis problemáticos, alguns com deslizes marcantes, outros com fins trágicos, mas foram homens e mulheres de fé que creram em quem ele é. Pode se inspirar neles, inclusive se espelhe neles. Vendo suas qualidades e defeitos, o que você tem feito? Busque a força de Sansão e a amizade de Deus com Abraão. Se inspire na oferta de Abel e no recolhimento de Enoque para o céu. Observe a obediência de Noé e toda a jornada de Moisés. Analise as promessas de Isaac. Leia sobre Gideão, Jefté e Baraque. Vislumbre como Raabe foi sagaz. Veja como o Espírito tornou Davi capaz. Acompanhe como Samuel ungiu cada rei. Esteja com as mulheres que viram o ressurreto rei. O diretor continua com o mesmo caráter, procurando pessoas com limitações, pois são esses os canais que ele usa para criar novos testemunhos e seu amor atrair multidões. Hebreus 11, um capítulo que é bem conhecido desde a escola dominical nas crianças até os adultos, o capítulo dos heróis da fé. Diz o seguinte, agora sim, diz o seguinte a palavra de Deus. Ora, a fé é a confiança daquilo que esperamos e a certeza de coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi recolhido como justo, quando Deus aprovou as ofertas dele. Embora esteja morto, por meio da fé, ainda fala. Pela fé, Enoque foi levado de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, pois Deus o havia levado. Pois, antes de ser levado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e construtor é Deus. Pela fé, a própria Sara também pôde ter um filho, apesar de ser estéril e avançada em idade, porque considerou fiel aquele que havia feito a promessa. Assim, daquele homem, sem vitalidade, originaram-se descendentes numerosos como as estrelas do céu e incontáveis como a areia da praia do mar. Todos esses morreram na fé sem terem recebido as promessas, viram-nas de longe e de longe as saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram,
teriam a oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles, pois lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque, a sua descendência há de ser considerada, Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos, figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles. Pela fé, Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos filhos de José, curvando-se, adorou a Deus, apoiado na extremidade de seu bordão. Pela fé, José, ao fim da vida, faz menção à saída dos israelitas do Egito e deu instruções acerca dos seus próprios ossos. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois viram que o menino era bonito e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, porque preferiu ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar do prazer transitório do pecado. Por causa de Cristo, considerou a desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, pois contemplava a recompensa. Pela fé saiu do Egito por não temer a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, o povo atravessou o Mar Vermelho em terra seca, mas, quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Pela fé, caíram os muros de Jericó, depois de serem rodeados pelos israelitas durante 7 dias. Pela fé, a prostituta Raabe não foi morta com os que haviam sido desobedientes, pois tinha acolhido os espias pacificamente. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam o fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados e recusaram-se ser libertos para alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram a zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, serrados ao meio, postos à prova, mortos à espada. Andaram errantes, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas da terra. Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido, porque Deus havia planejado algo melhor para nós, a fim de que eles não fossem aperfeiçoados sem nós. Amém. São 40 colheres, né, de inspiração. É uma passagem um pouquinho grandinha, mas era preciso ler tudo isso. Como surgiu essa ideia de fazer essa poesia? Surgiu a partir de uma camiseta que eu tenho, uma camiseta que eu gosto muito. Eu vou pedir para a edição colocar em algum ponto da tela ou na tela toda como que é essa estampa, né? E ali mostra deixa eu ver aqui, deixa eu abrir aqui de novo. Ali mostra todos os heróis e alguns vilões também, né? Da DC Comics. Tem o Batman, tem o Super-Homem, tem o Aquaman, tem a Mulher Gato, tem a Mulher Maravilha, tem o Robin, tem o Batman, tem o Flash, tem vários outros, né? Aí no meio ali tem o Coringa, tem vários aqui. E acho que o Ciclope também está aqui no meio também. Então, Lanterna Verde, tem vários heróis aqui heróis e alguns vilõezinhos também que mostram ali embaixo o que é em inglês
os problemas que eles tinham também, né? Então, fala que nos dias de hoje, né, no mundo atual, super-heróis também teriam problemas, ou também têm problemas. Então mostra alguns problemas que a gente encontra na atualidade que havia na personalidade de cada um desses personagens. A gente pode ver que a partir dessa frase que tem em cima, né, que me tocou bastante, falar sobre como a gente também tem os nossos problemas e como podemos ser diferença na vida de alguém, ainda que tenhamos alguns problemas, até mesmo alguns problemas desses citados aqui embaixo de cada um desses heróis. Na Bíblia fala que alguns heróis também, mostrou ali, a partir dessa passagem, alguns heróis que tiveram seus problemas e ainda assim é considerado como um herói da fé. A gente vê a parte do adultério de Davi com Batseba, a gente vê a questão da desobediência de Sansão e da mentira também que ele contou, e mesmo assim ele é considerado como herói da fé. A gente pode ver também na questão ali de Moisés, quando ele não pôde ver a terra prometida por conta de uma desobediência também, mas mesmo assim considerado como um herói da fé. E tantos outros, esses outros que a Bíblia fala sobre eles e fala pouco, como por exemplo Enoque. Tenho certeza também que eles tiveram seus problemas, ele teve seus problemas e ainda assim é considerado como um herói. Por quê? Porque a gente é feito de carne e osso, infelizmente a gente carrega um pouco do pecado ainda no nosso sangue, né? E se não é o sangue do Senhor que nos purifica e nos dá um sangue novo e nos purifica todos os dias, se não é o sangue dele, a gente estava perdidinho. Então, temos nossos problemas, mas precisamos ser e saber o que fazer com eles. A gente precisa saber lidar com isso e entender que o Senhor nos chama a fazer diferença na vida de alguém a partir da sua palavra, ainda que tenhamos alguns problemas. Alguns dos seus problemas pode até mesmo atrair outras pessoas. Por exemplo, eu já tive depressão, eu já tive vários outros problemas que eu já confessei, já deixei isso bem claro. E muitas pessoas que têm ou tiveram esses problemas vêm a mim. Não que eu tenha algum mérito, porque todo o meu mérito está em Cristo. Mas muitas pessoas vêm até mim para pedir conselhos e vendo isso de um cara que tem 32 anos, que é cheio de problemas, e muitas pessoas vêm aqui para mim e conversar comigo a respeito disso, me mexe um pouco, mexe com o meu coração, porque isso é algo que é forte para mim, é algo que eu não entendo ainda. Enfim, vamos usar nossos problemas para alcançar pessoas também, para as pessoas verem que ainda assim, ainda que tenhamos problemas, o Senhor nos chama para mais perto dele. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por esse dia 315, falta só mais 50 para acabar o ano, e a sua graça continua nos abraçando, nos alcançando, nos trazendo para mais perto de Ti. Oramos, Senhor Deus, pela vida de cada um daqueles que estão nos vendo e damos graças, Senhor Deus, por cada um daqueles personagens, aqueles heróis que passaram por essa terra, os heróis da fé, e nos ensinaram tantas coisas a partir da Sua palavra, Senhor. Venha a partir desse conhecimento que o Senhor dá a nós, que a gente possa alcançar pessoas, Senhor Deus, e estar livrando, Senhor Deus, ajudando a livrar, resgatando pessoas, pescando homens e mulheres e trazendo para mais perto de Ti, para uma vida eterna. Livra-nos, Pai, dos perigos do mundo, do vilão desse mundo, e que a gente possa continuar contigo sempre, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Não esqueça de curtir, compartilhar, comentar. Hashtag superheróis aqui embaixo. Você pode também tá baixando nosso e-book, baixando nosso aplicativo, respectivamente Poesia de um Errante e uma xícara de poesia. Você pode também estar oferecendo
ou melhor, ofertando sua oferta para o Demel, na verdade o dízimo não, sua oferta para o Demel, você pode estar também enviando sua arte para a gente também, tá bom? Deus abençoe você, não esqueça que a arte é um ingrediente fundamental na grande receita da vida. Valeu!